Meus caros irmãos, a paz do Senhor para todos. No programa de hoje vamos continuar refletindo sobre os desafios do materialismo ateu acerca das origens de todas as coisas, do universo, da vida, dos seres vivos e do homem como imagem e semelhança de Deus. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my my, discover what's deep inside. Oh my my, loving everything I find. La 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 la, la la, my my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos, no programa anterior falamos sobre mais algumas explicações mirabolantes, sem fundamento científico e lógico, sobre a origem do universo. Vimos as tais teorias do estado inflacionário ou do universo inflacionário. Eles dizem ou escrevem com tanta convicção que parece ser realmente algo que explica como tudo começou no universo, não é? A partir de uma grande explosão, ao acaso, explosão ao acaso, que deu lugar à fantástica organização do sistema sideral, dos planetas, das estrelas, das galáxias, cada uma em sua órbita, sendo percorrida em tempo preciso. Como, por exemplo, a Terra, em 24 horas, gira em torno do seu eixo, não é? Dando lugar aos dias e às noites, no movimento de rotação. E em um ano, dá uma volta em torno do Sol, o seu movimento de translação. Muito interessante a fé dos materialistas. Dizerem que tudo isso com precisão astronômica ocorreu e continua ocorrendo por acaso. Hoje iniciamos reflexões sobre o que diz a Bíblia, a palavra de Deus, e o que nos mostra a verdadeira ciência. Vejamos então o que diz a Bíblia sobre a origem do universo. Depois falaremos sobre o homem, vamos falar sobre o que diz a Bíblia sobre a origem do universo. O livro que apresenta a revelação ao homem acerca das origens de tudo, não é, da parte de Deus, bem como o lado espiritual da salvação da humanidade e da tragédia do pecado. Veja bem, Deus criou o universo, isso a Bíblia nos mostra. O livro sagrado, que engloba as informações de Deus para o homem no planeta Terra, nos mostra a origem do universo. Está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Essa é a origem do universo de acordo com a palavra de Deus. Ela é muito mais, mas muito mais lógica mesmo, que qualquer teoria ou cosmologia acerca da origem desse imenso universo, formado por bilhões e bilhões de estrelas, astros e planetas, como já falamos, né? Só o nosso universo é formado de cerca de 200 bilhões de estrelas, com um diâmetro de 100 mil anos-luz. E há muitos outros universos fora do nosso, formados por bilhões e bilhões de estrelas, muito maiores que as que você conhece. Em segundo lugar, meus irmãos, o universo foi criado de modo organizado, formando o cosmos e não o caos. Nunca o acaso vai produzir o cosmos, o acaso pode produzir o caos.
A seguir, resumimos a ordem dos dias da criação, de acordo com a Bíblia, indicando as coisas criadas, segundo o projeto inteligente do Criador que planejou, organizou, dirigiu e controlou todo o processo cósmico da criação do universo. Nada foi criado ao acaso, mas segundo um plano originado da mente de Deus, não é? E a lógica elementar, meus irmãos, a lógica mais elementar nos mostra na prática, em nossas observações, não é? Que se algo é organizado e demonstra que tem objetivos ou finalidade, jamais pode surgir por acaso. Se um relógio funciona marcando as horas, os minutos, os segundos, jamais poderia se explicar que tal mecanismo teria surgido por acaso. As peças se juntaram por si ao acaso e formaram o relógio. Não precisamos nem falar na complexidade de um automóvel, não é? De um avião. Basta ver uma bicicleta. Um veículo tão simples para funcionar tem que ser projetada e construída não por acaso, mas por um processo e um projeto devidamente planejado, organizado e controlado. Mesmo que a bicicleta seja produzida por robôs, tudo foi planejado por uma mente inteligente e levado a efeito numa indústria dirigida por pessoas inteligentes. Macacos e orangotangos jamais produzirão uma bicicleta ou um relógio por acaso. Vejamos então a extraordinária ordem da criação do universo de acordo com a Bíblia e a revelação de Deus. Veja o que diz a Bíblia. No primeiro dia, Deus criou a luz cósmica e fez separação entre as luzes e as trevas, e criou o dia e a noite, conforme está escrito lá em Gênesis 1, 1-5. Deus disse, haja luz, e houve luz. Foi o sobrenatural Fiat Lux que fez acender a primeira energia luminosa do universo. Essa luz não era ainda a luz do Sol e dos astros, era a luz cósmica, né? A radiação que está presente em todo o espaço sideral. No segundo dia, diz a Bíblia, Deus fez uma expansão no meio das águas, provavelmente águas em estado gasoso, acima e abaixo da expansão, e criou os céus, Gênesis 1, 6-8. No terceiro dia, veja a ordem das coisas. Deus ajuntou as águas debaixo dos céus num lugar e fez aparecer a porção seca, a qual chamou de terra. E o ajuntamento das águas chamou de mares. Naquele mesmo dia da criação, o Senhor ordenou que a terra produzisse erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, não é? E esteja nela sobre a terra. Gênesis 1, 9-13. No quarto dia, Deus criou, presta atenção, os luminares para sinais e para tempos determinados. 2 grandes luminares em relação à terra, não é? O sol para iluminar o dia e a lua para iluminar a noite. E fez também as estrelas. Gênesis 1, 14-19. No quinto dia, Deus determinou que as águas produzissem répteis e aves e grandes baleias a partir das águas. Gênesis 1, 20-23. No sexto dia da criação, o Criador determinou que a terra produzisse alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras, né, da terra. Daí vem os dinossauros, conforme a sua espécie. Gênesis 1, 24-25. Vejam que ordem perfeita na criação do universo, pelo Criador, não é? Com inteligência sobrenatural e poder divino, diferente da fábula da evolução, que diz que todo o universo, com tamanha complexidade, surgiu, apareceu, resultou de uma grande explosão ao acaso. O homem e a mulher foram criados no sexto dia, conforme Gênesis 1, 26-27. Em outra parte, teceremos comentários a esse respeito. No presente item, limitamos-nos a referir-nos à origem do universo e da Terra, de acordo com a Santa Palavra de Deus. Já vimos que a ciência tem toda explicação estranha, esquisita, não é? De uma explosão gerar tanta coisa organizada. Assim, meus queridos irmãos, eu pergunto a você,
Se há alguém aí assistindo esse programa que não é crente em Jesus, aceite-o como seu Salvador. Pois ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus, ao Pai, a não ser por mim. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vem e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois errei. Sim, o dono deste mar também é teu dono. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota ele vem e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim te guiará ao lugar seguro, a calmaria. A calmaria.
la la la, la la. Oh, 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 la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. Visão panorâmica, o seu jornal. A paz do Senhor, está começando mais um Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. A ADEPAR realiza primeiro mutirão evangelístico de 2021. Batismo em águas na ADEPAR adiado por causa da pandemia. O Brasil precisa de nossas orações. Tudo isso em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. A ADEPAR realiza primeiro mutirão evangelístico de 2021. A Assembleia de Deus em Parnamirim realizou nessa semana o primeiro mutirão evangelístico em todas as congregações de Parnamirim e igrejas do interior. Mesmo com as restrições impostas pela pandemia, a Assembleia de Deus em Parnamirim não ficou parada no cumprimento de sua missão. Todas as congregações realizaram os trabalhos de evangelização pessoal, levando a mensagem de Cristo de casa em casa, mantendo os cuidados sanitários previstos pela lei. Face à pandemia do Covid-19, a direção da ADEPAR orientou algumas modificações a serem feitas durante esse primeiro mutirão evangelístico de 2021. Não houve cultos ao ar livre ou cruzadas para evitar as aglomerações. Somente foi realizada a evangelização pessoal, de casa em casa, com equipes previamente designadas e orientadas e com todos os cuidados determinados pelas autoridades municipais. Houve cultos públicos nos templos, nas 72 congregações, alguns deles transmitidos pela internet com um ótimo alcance de pessoas que não puderam se deslocar aos templos das congregações. O importante é saber que a mensagem do Evangelho foi proclamada, tanto pessoalmente a pessoas que receberam porções de literatura cristã, como virtualmente por meio de transmissões online. Assim como em Parnamirim, em cidades do campo eclesiástico, o trabalho de mutirão, mesmo com grandes limitações, tem sido realizado e almas estão aceitando a Cristo como seu Salvador. Se Deus quiser, no próximo programa, traremos informações mais detalhadas sobre o que foi o primeiro mutirão evangelístico da ADEPAR em 2021. Em meio à pandemia do Covid-19, que Deus abençoe a todos os amados irmãos que se esforçaram para que esse trabalho tão importante pudesse ser levado a efeito. Batismo em águas da ADEPAR é adiado por causa da pandemia. O primeiro batismo em águas da ADEPAR, previsto para ser realizado amanhã, último domingo do trimestre, foi adiado tendo em vista as restrições impostas pela legislação estadual e municipal. O batismo foi suspenso, mas será realizado brevemente, se Deus quiser, quando for liberada a frequência de mais pessoas aos templos evangélicos. Pedimos a compreensão dos muitos irmãos que já estão inscritos para o batismo em águas. Aguardem comunicação sobre a nova data do batismo. O Brasil precisa de nossas orações. Durante a pandemia do Covid-19, o número de pessoas infectadas tem aumentado, mas
Graças a Deus, o número de doentes recuperados é bem significativo em comparação com a situação de muitos países no mundo. De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, de março do ano passado até a data de 22 de março de 2021, é o seguinte o quadro epidemiológico da pandemia. Com uma população de 210 milhões de habitantes, o Brasil registrou cerca de 12 milhões de casos de infectados pelo Covid-19. No período, houve 295.425 óbitos. A imprensa geralmente só divulga esses dois índices da pandemia, mas, de acordo com o Ministério da Saúde, houve mais de 10 milhões de casos de pessoas recuperadas, o que, sem dúvida alguma, é um dado importantíssimo a ser divulgado, alcançando mais de 83% de recuperação. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil é o 5º país que mais vacina contra a Covid no mundo. Há um esforço enorme do governo federal para adquirir vacinas com a aprovação da Anvisa, que é a agência autorizada para examinar a origem, a segurança e a eficácia de um medicamento ou de um imunizante, como no caso da vacina. Pelo menos 4 tipos de vacina estão sendo importadas pelo Brasil com a aprovação da Anvisa. Há uma boa notícia de que nos próximos meses a Fiocruz, no Rio de Janeiro, produzirá no Brasil cerca de 6 milhões de doses da vacina por semana, ou 24 milhões de doses por mês. Ou seja, em 10 meses toda a população vai poder ser vacinada com o imunizante produzido aqui em nosso país, o que certamente reduz custo e propicia atendimento mais rápido a todos os brasileiros. Mas o Brasil precisa muito de nossas orações. Não existe apenas uma crise sanitária com a pandemia do Covid-19, mas há outras crises em nosso país de outras ordens. Há uma grande crise moral. Em meio à pandemia, governadores e prefeitos receberam bilhões de reais do nosso dinheiro para cuidarem das medidas para enfrentar o Covid. Gastaram o dinheiro em hospitais de campanha e em respiradores superfaturados, o que é crime contra o povo brasileiro. Mas, infelizmente, em meio à pandemia, esses governantes desativaram os hospitais de campanha, o que diminuiu grandemente os leitos para os novos casos de Covid. E, segundo informações oficiais, desviaram recursos da pandemia para outras finalidades, o que também deve ser apurado e haja aplicação de medidas penais severas contra quem usa e abusa do dinheiro do povo em meio a uma crise dessa natureza. Por isso, precisamos orar por nosso país mais do que em outros tempos. Há uma crise espiritual que não é percebida pela maioria das pessoas. As forças do mal estão trabalhando diuturnamente contra a nossa nação para levar à destruição das instituições e ao caos moral, econômico e social. Façamos o que diz a Bíblia. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Este foi, portanto, o Visão Panorâmica de hoje. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Fonte de vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus caros irmãos e amigos, graças a Deus pela bênção de ter vocês assistindo a esse programa já há tanto tempo, não é? Por isso eu quero orar por vocês, por suas famílias. Deus nosso Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por esses irmãos, esses amigos, evangélicos ou não, que nos acompanham, Senhor, nessa programação há vários anos. Abençoa cada um deles, as suas famílias, o seu lar, guardando de todo mal. Em nome de Jesus, amém.
Até o próximo programa, se Deus quiser. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vem e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro.